Nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Convidamos para lermos a palavra do Senhor no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 17, nós vamos ler o verso de número 32. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 17, nós vamos ler o verso de número 32. Diz assim a Bíblia: E Davi disse a Saul: Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Que o Senhor nos abençoe. Amados irmãos, a palavra do Senhor, ela relata uma experiência vivida pelo povo de Israel no momento de uma guerra, uma grande guerra que se levantou entre os filisteus e o exército de Israel. Saul era rei de Israel naquele instante, e aquela batalha, ela trouxe uma característica diferente das batalhas convencionais. A Bíblia relata que um homem, um soldado, um homem gigante chamado Golias, um soldado forte, um homem de aproximadamente 3 metros de altura, extremamente hábil no exercício da batalha, extremamente hábil no domínio das ferramentas de guerra, das suas armas. Ele se apresenta diante do exército dos filisteus e ele começa a provocar o exército de Israel. Diz a Bíblia que ele chama, ele avisa, ele convoca um homem para a batalha. Ele se propõe a uma guerra diferente. Ele diz: olha, vocês escolham um soldado. Não precisamos os 2 exércitos lutar um contra o outro, mas um homem só, que ele se apresente para lutar comigo. E aquele que vencer, vencerá a guerra. E aquilo trouxe uma grande dificuldade para o exército de Israel, porque a palavra do Senhor registra de que ninguém se sentiu capaz de lutar contra aquele homem, nenhum soldado se apresentou. E Saul, como rei de Israel e comandante, portanto, do exército de Israel, ele entrou numa grande dificuldade ali, porque ele precisava de um soldado que lutasse por ele. E uma vez não havendo nenhum soldado, vinha sobre ele a responsabilidade de defender o seu reino, de defender o seu povo, de defender o seu exército. Ele precisava lutar, mas ele sabia que ele não tinha como vencer aquela batalha. E ele se encontrou assim numa situação muito difícil, numa luta muito grande. E Golias continuava, todos os dias, ele subia e ele afrontava novamente os exércitos de Israel, e nenhum homem se apresentava para lutar contra ele. E a palavra nos fala que durante isso, dentro desse cenário, Davi, ele foi chamado por Jessé, seu pai, e Jessé lhe deu uma orientação. Davi era um adolescente, pastor de ovelhas, não estava em idade ainda de guerra e, portanto, não estava no campo de batalha. E Jessé o chama e diz: Davi, eu quero que você faça uma coisa para mim, que você vá até o arraial, que você vá ver como é que estão os seus irmãos, que você os assista ali, que você leve alimento para eles, que você converse com eles, que você ouça quais são as suas necessidades, que você venha trazer notícias deles para mim, que você veja o que eles estão precisando e que você possa ali dar essa assistência aos seus irmãos. E Davi obedeceu. Ele foi até o campo de batalha para assistir ali os seus irmãos. E quando ele chegou no campo de batalha, ele ouviu tudo aquilo que estava acontecendo. Ele viu o alvoroço no meio do arraial do povo de Israel. E ele procurou saber o que estava acontecendo. Ele foi contado, falou assim: olha, é porque Golias está afrontando o exército de Israel. E não há ninguém que possa lutar contra ele. E Davi, então, ele se apresenta. E ele diz assim: olha, avisa Saul que eu vou. Eu luto em nome do Senhor dos Exércitos, eu luto e eu posso vencer essa batalha. E essa mensagem foi transmitida a Saul. E Saul procurou ver o que estava acontecendo. Davi esteve diante dele e as palavras proferidas por Davi para Saul foram essas que nós lemos aqui: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, ou seja, do filisteu. Teu servo irá e pelejará contra esse filisteu. Amados irmãos, a primeira reação de Saul foi de não acreditar que Davi pudesse vencer Golias. Davi era um adolescente, né? E Saul olhou para aquele adolescente: mas como é que eu vou confiar o meu reino, o meu exército, a minha vida, a minha família
a esse garoto, a esse jovem, né, a esse adolescente que está diante de mim. Eu não posso confiar. A primeira reação, portanto, de Saul foi de descrer que Davi pudesse vencer aquela batalha. Mas Davi insistiu, ele falou assim: olha, eu posso vencer. E sabe por que eu posso vencer? Porque um dia uma ovelha minha estava na boca de um leão e eu fui lá e tirei ela da boca do leão. E da mesma forma um urso tentou roubar uma das minhas ovelhas e eu fui lá e tirei a minha ovelha das garras do urso, livrei a minha ovelha das garras do urso. E Saul então ele fez uma proposta para Davi, ele falou: olha, você vai, eu até concordo que você vá, mas aqui está a minha armadura, você vai vestir a minha armadura, você vai usar as minhas armas e vai lutar contra esse filisteu. E Davi falou assim: dessa maneira eu não posso ir, dessa maneira eu não posso lutar, eu luto, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos, eu venço essa batalha, mas eu vou do meu jeito. Você vai precisar confiar em mim e vai precisar permitir que eu vá da minha maneira. Amados irmãos, Saul relutou, mas ele resolveu confiar. E Davi, como nos diz a Bíblia, foi ali, ajoelhou-se diante de um ribeiro, tomou 5 seixos, colocou um numa funda, que era uma arma de defesa das ovelhas, e ele gira aquela funda e lança, e o único ponto vulnerável em toda a estrutura daquele gigante foi atingido de maneira precisa por aquela pedra. O gigante foi ao chão, Davi cortou-lhe a cabeça, levou-a para Saul e disse: aqui está Saul, essa luta foi vencida, essa batalha foi vencida, esse problema não vai mais te incomodar. Meus irmãos, quando nós vemos a aplicação profética dessa palavra nas nossas vidas, nós vemos que 2 situações estão acontecendo. Uma delas é a situação que Saul vivia. E Saul é tipo do homem necessitado, do homem que é rei, porque o livre-arbítrio que Deus nos deu ou dá ao homem a condição de ser rei de si mesmo, de tomar as suas decisões. É óbvio que essas decisões, elas vão trazer consequências naturalmente, mas o homem, ele tem o direito dado por Deus através do livre-arbítrio de decidir o que ele quer para a sua vida, de governar a sua própria vida se ele quiser. Saul era rei de si mesmo, Saul era rei naquele instante, mas ele estava diante de uma grande batalha, uma batalha difícil, uma batalha impossível de ser vencida. Golias se levantou e ninguém podia ajudá-lo, ele não tinha ninguém que fosse, em seu nome, que fosse em sua defesa, nenhum soldado se apresentou, e agora sobre ele cai a responsabilidade. E muitas vezes o homem está exatamente nessa situação, ele está vivendo uma luta tão grande, tão terrível na sua vida, e ele não consegue encontrar ninguém que possa vencer aquela luta por ele, ele não consegue achar solução, ele sabe que é uma luta inglória, ele sabe que ele não vai conseguir vencer essa batalha, porque Golias é muito maior do que ele, Golias é muito mais forte do que ele. A palavra do Senhor nos fala que Saul usou os recursos que ele tinha, ele falou: aquele que for e que vencer, eu darei a mão da minha filha em casamento, ele vai passar a comer na minha mesa, eu darei dinheiro, glória, mas mesmo assim, ele não conseguiu resolver o seu problema. Muitas vezes, o homem usa os recursos que ele tem, todos os recursos, mas ele não consegue vencer a batalha. Essa batalha, às vezes, é no lar, é no casamento, é a enfermidade, é uma situação difícil de subsistência, de sobrevivência. O homem vive lutas que muitas vezes se levantam e que ele não consegue vencê-las de maneira alguma. Essa era uma situação que estava acontecendo ali, esse era um cenário que estava sendo vivido ali. Mas ao mesmo tempo, o que aconteceu é que Davi foi mandado pelo pai para assistir os seus irmãos. E Davi, ele é tipo profético da pessoa do Senhor Jesus. Jesus foi enviado pelo pai para assistir os seus irmãos, para assistir a sua igreja. Jesus está presente entre nós. Ele veio ouvir a nossa oração. Ele veio trazer o alimento do Pai. Ele veio trazer do Pai as suas bênçãos. Ele veio ver do que é que nós estamos precisando. Ele veio ouvir as nossas orações. É por isso que a igreja se alegra. É por isso que ela glorifica. É por isso que nós estamos cantando louvores ao Senhor, porque nós estamos sabendo e sentindo que Jesus está aqui para ouvir a nossa oração, para receber a nossa petição. Nós temos a certeza de que Ele está levando ao Pai, tudo aquilo que nós temos colocado no seu altar. Davi foi assistir os seus irmãos, por ordem do Pai. Mas
Quando Davi chegou no arraial, ele viu a situação de Saul. E Jesus está aqui, mas ele também está atento, ele está sensível à sua luta. A você que está enfrentando um Golias nessa noite, você que veio aqui enfrentando um Golias, Jesus está sensível à sua luta, à sua dificuldade. Ele sabe. Davi ouviu o que está acontecendo. E a mensagem dos irmãos de Davi para Saul foi assim: olha, aquele jovem Davi, ele está se prontificando a lutar por você. E a mensagem da igreja para você nessa noite é que Jesus está aqui e ele pode lutar e vencer a sua batalha. É a mensagem que nós transmitimos. Saul ouviu, assim como você está ouvindo aqui nessa noite. Mas a primeira reação de Saul foi a de não acreditar que fosse possível. Você pode não acreditar que Jesus vence a sua batalha, mas ele tem todo o poder para te abençoar, até naquilo que é impossível. Não importa o tamanho do Golias que está lutando contra você, Jesus, ele tem poder para vencer todas as coisas. Davi se apresentou, ele disse: olha, você não precisa mais ficar preocupado, você pode sair do culto dessa noite alegre, glorificando o nome do Senhor. Você pode sair do culto dessa noite em paz, porque Jesus vai vencer a sua batalha, ele vai vencer a luta que se levanta contra você. Foi a proposta de Davi para Saul, é a proposta de Jesus para você também. Meus irmãos, Saul ouviu, no primeiro momento ele descreu, mas depois ele tomou uma decisão. Olha, tá bom, você vai vencer, mas você vai vencer do meu jeito. Você vai vencer com a minha armadura. Naquela época as armaduras elas eram feitas no molde do corpo do soldado. O ferreiro, aquele fabricante da armadura que era feito de maneira artesanal, ele fazia para que ela se encaixasse perfeitamente ao corpo do soldado. E muitas vezes o homem, ele quer Jesus na sua vida, mas ele quer Jesus dentro do seu molde, da sua cultura, da tradição religiosa que ele conhece, daquilo que ele acredita que é verdade, daquilo que ele sempre viveu. Ele quer Jesus, mas ele não quer abrir mão da sua vida fora da presença do Senhor. E Davi falou assim: olha, dessa forma eu não posso lutar. Eu só posso operar na sua vida se você deixar que eu opere do meu jeito. E ele estava descrente, Saul estava descrente. E Davi falou assim: olha, eu tenho a te contar o seguinte. Sabe por que eu posso vencer esse gigante? Porque um dia eu livrei a minha ovelha, ou as minhas ovelhas, da boca do leão e das garras do urso. E sabe por que Jesus pode vencer essa batalha na sua vida? Porque a igreja hoje tem um testemunho de que ele venceu também as nossas batalhas. Nós, como ovelhas, muitas vezes temos sido livres da ação deste mundo, da ação do adversário, pela operação de Jesus na nossa vida. Ele pode vencer a sua batalha sim, porque ele tem vencido a nossa, e por isso nós estamos aqui louvando e glorificando o nome do Senhor. Até o momento em que Saul, ele resolve, ele aceita, ele permite que Davi vá em seu lugar. Ele se despoja do seu reino, ele se despoja do seu governo, da sua condição de rei, e ele permite que Davi vá e lute por ele. E é isso que Jesus quer fazer com você. Crê no Senhor, entrega a sua vida ao Senhor, confia nele, e diz a palavra do Senhor, tudo ele fará. Ele vai vencer o Golias. E Davi foi ali, ajoelhou-se à beira do ribeiro, tomou os 5 seixos. É a ação do Espírito Santo, são as armas que o Senhor Jesus tem, que esta obra tem como posse da bênção que o Senhor tem nos dado. E ele lança a pedra, não há um segundo lançamento, não há uma segunda situação. A palavra do Senhor, a ação de Jesus, ela é precisa, ela atinge o adversário de uma maneira que o adversário não pode resistir. E Golias caiu por terra. Davi foi lá, tomou a espada, cortou-lhe a cabeça e devolveu a Saúl e disse: olha, essa luta nunca mais vai te incomodar. E é isso que Jesus quer fazer com você. Ele quer que você tenha uma experiência de entrega, de abrir o seu coração, de deixar que Jesus cuide da sua vida, de deixar que ele lute as suas batalhas e vencer as batalhas por você, para que você tenha motivos de gratidão, de louvor, de glorificação, assim como a igreja nessa noite tem. Por isso estamos glorificando o Senhor, por isso estamos dando glória e aleluia ao nosso Deus, pelas muitas guerras que o Senhor venceu por nós, porque um dia nós resolvemos confiar nele, nós decidimos, fizemos a escolha de confiar em Jesus, e a partir daí ele passou a vencer os Golias que se levantam contra nós. Nós queremos deixar aqui essa palavra para você, de que Jesus quer vencer a sua batalha. Para isso, abra o seu coração, deixa que ele conduza a sua vida e que o Senhor assim nos abençoe.